Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos começando a nossa adoração no jardim, hoje exclusivamente online. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas no nome poderoso de Jesus. A família apostólica está numa viagem internacional, uma viagem apostólica, participando de conferência, de reuniões, tempos preciosos de gratidão, de louvor, de proclamações, glória a Deus. Por isso, a nossa adoração no jardim, neste domingo, ela acontece exclusivamente online. Nós agradecemos a todos que têm intercedido por nós, que têm nos acompanhado nesse movimento apostólico em nome de Jesus. Glória a Deus. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque o seu amor de aliança, a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Então, você que está participando da adoração no jardim exclusivamente online, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. A ti seja a glória, a honra, o louvor, a adoração, ações de graças. Tu és o único digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser engrandecido. Não há Deus semelhante a ti. Glória a Deus o Pai, glória a Jesus o Filho, glória ao Espírito Santo. Todo louvor ao Pai, todo louvor a Jesus Cristo o Filho, todo louvor ao Espírito Santo de Deus. Que o teu reino venha e a tua vontade seja feita assim na terra como nos céus. Nós te adoramos. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Aleluia. Dê um brado aí. Aleluia. Então louve todo ser que respira. Louve ao Senhor pela sua muita grandeza, pelos seus poderosos feitos. Aleluia. Então, abra sua Bíblia neste domingo, dia 19 de outubro de 2025. Vamos proclamar o Salmo de número 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Proclame isso. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Glória a Deus. Que bênção. Irmãos, irmãs, nós tivemos um congresso Impacto Profético maravilhoso. Impacto Profético 2025, vigias proféticos, um movimento profético do Reino de Deus, participação online com o apóstolo Chuck Pierce, com a doutora Cheryl Price, presencialmente, além da apóstola Daniela e eu, apóstolo Adriano José, tivemos a presença do apóstolo Levi Domingos, da profetisa Rocio Domingos, irmãos e irmãs juntos, nós celebrando a festa dos tabernáculos. Nós ainda estamos sob esse impacto, o impacto profético
deste encontro maravilhoso. Glória a Deus, que bênção! Aleluia! Glória a Deus por você que ouviu a voz do Senhor, ouviu a voz da liderança apostólica e correspondeu com o Espírito Santo, correspondeu com a voz, com o chamamento da liderança apostólica, e você participou presencialmente, online, do Congresso Impacto Profético 2025. Glória a Deus! Foi realmente uma conexão entre céu e terra, e nós estamos vendo Deus fazendo. Aleluia! Bendito e exaltado seja o nome do Senhor pela manifestação da sua glória com toda compaixão, benignidade, longanimidade, misericórdia, fidelidade, perdão. Aleluia! Que dias extraordinários, foram dias espetaculares mesmo, sobrenaturais na presença do Senhor, que marcaram as nossas vidas, marcaram a nossa história, em nome de Jesus. Glória a Deus! E agora, olha, no próximo dia 26 de outubro, nós teremos celebração de primícias no jardim do mês de Chesman, às 10 horas da manhã, presencialmente no Hub 5x7, uma clareira para as nações, online pelo canal do Ramo Estendido no YouTube. Não perca, prepare a sua oferta de primícias para honrar ao Senhor com o seu primeiro, com o seu melhor. Vai ser um tempo de muita alegria, de um mover profético extraordinário, em nome de Jesus, e nós vamos realmente avançar no mês de Chesman em bênçãos, em ordem, em colheita, em nome do Senhor Jesus, com todos os alertas e instruções do Senhor. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Então marque aí na sua agenda, dia 26 de outubro de 2025, 10 horas da manhã. Aleluia! Glória a Deus! Que bênção! Amém? Aleluia! E, irmãos, nós estamos neste movimento pelo Centro Apostólico, né? Pelo Hub 5x7, Esferas Apostólicas, uma clareira para as nações. Quantas confirmações nós temos tido nos últimos tempos, desde que nós entramos nesta nova estação 5786, nesta estação PEIVAV, quantas confirmações sobre o nosso centro apostólico. Então, abra o seu coração, ouça a voz do Espírito Santo e invista nesta construção, a construção e operação deste centro apostólico para ser verdadeiramente na plenitude, porque já está sendo, mas estamos avançando na plenitude, ser esta clareira para as nações, em nome de Jesus. Amém? Então, para você investir é simples. Há uma única chave Pix, projetoCampinas@ramoestendido.com.br. Nós estamos no trabalho de reflorestamento florestal, plantamos e estamos cuidando de mais de 1000 árvores nativas da Mata Atlântica. Nós terminamos a cerca, nós mudamos de tenda, temos todo o desafio de pagamento desta tenda. Então, Deus está movendo os corações e Ele quer mover o seu coração para investir financeiramente neste empreendimento, nesta plataforma de transformação que é o Hub 5x7, uma clareira para as nações, o nosso centro apostólico. E eu vou repetir, é simples. Você usa o Pix, Projeto Campinas, tudo junto, @ramoestendido.com.br. Amém? Para você entregar seus dízimos, primícias, ofertas, é só você ir ao nosso site www.ramoestendido.com.br
ramoestendido.com.br, e você tem lá no menuzinho lá o ícone de doações. Você clica lá e você vai ter Pix, você vai ter as contas para fazer a sua transferência, amém? Para que nós possamos continuar expandindo este movimento do reino. O reino de Deus é a nossa causa, o reino de Deus é o nosso foco, o reino de Deus é a nossa missão, em nome de Jesus. E quando você investe no centro apostólico, quando você contribui mensalmente com seus dízimos, primícias, ofertas, você está contribuindo para nós mantermos e expandirmos este movimento no estabelecimento do reino de Deus nas nações. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Pai, no nome de Jesus, nós te exaltamos por todos que têm semeado, que têm investido no nosso centro apostólico, têm feito a sua contribuição financeira para a construção e operação do Hub 5x7. Nós oramos para que o Senhor abençoe, para que haja essa conexão entre céu e terra, destravando os caminhos, iluminando os horizontes, estabelecendo colheita sobrenatural, guardando os frutos e a colheita de todos que estão conosco, intercedendo, que estão conosco exercendo os seus dons, que estão conosco investindo financeiramente, em nome de Jesus. Também, Senhor, nós colocamos diante de Ti todos que têm feito a sua contribuição mensal, com dízimos, primícias, ofertas, para que nós possamos manter toda a administração do ramo estendido. Senhor, a Ti a glória, a honra, o louvor, a adoração, ações de graças. Tu és este Deus maravilhoso, este Deus extraordinário, único, peculiar. Nós oramos para que o Senhor guarde, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor direcione, para que o Senhor revista de favor todos que têm direcionado seus dízimos, primícias e ofertas no campo do ministério apostólico Ramo Estendido, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Glória a Deus, que bênção, em nome de Jesus. Vamos para a ministração da palavra de Deus neste domingo, dia 19 de outubro de 2025, adoração no jardim exclusivamente online. Este é um tempo para nós guerrearmos, para destravar o evangelismo apostólico do reino. Este é um tempo para nós guerrearmos e destravarmos o evangelismo apostólico do reino. Aleluia! Erga as tuas mãos, erga a tua voz e profetize. Tempo para nós guerrearmos e destravarmos o evangelismo apostólico do reino, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, irmãs, nós estamos numa década apostólica do reino de Deus. Numa década apostólica do reino de Deus. Nesta década é uma década de grandes mudanças. É uma década de guerra intensa e violenta. É a nossa década PEI, é a década de nós estarmos face a face com o Senhor. É a década da boca para nós profetizarmos, para nós proclamarmos, para nós decretarmos. E nós estamos nesta década PEI, e nós estamos num ano muito importante, conexão entre céu e terra, a confiança que Deus faz, como está em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos,
conforme o seu poder que opera em nós. Nós estamos neste ano VAV. Nós estamos neste ano para que nós não só estejamos fazendo esta guerra violenta, além da guerra violenta, nós precisamos guerrear de maneira estratégica, de maneira precisa, para que nós possamos, como Jael, fincar a estaca, fincar o VAV na fronte do inimigo, em nome de Jesus. Aleluia! Então, nós estamos numa década de guerra, uma década apostólica de reino, de guerra apostólica do reino. Nós estamos neste ano também de guerra, de uma maneira estratégica, de uma maneira precisa, de uma maneira violenta. Nós estamos nesta estação Pei-Vav. E nós estamos terminando o mês bíblico de Tisrei. E o mês bíblico de Tisrei, ele está relacionado com a tribo de Efraim. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós olhamos e vemos que Efraim está conectada com os samaritanos. E Jesus fez um evangelismo extraordinário na terra dos samaritanos. Aleluia! Aleluia! Então, este é um tempo para que nós estejamos guerreando de maneira estratégica, precisa, violenta, para nós fincarmos a estaca, o VAV, em todos os inimigos que se levantam contra a prática do evangelismo. Quando nós olhamos para as Escrituras, no Evangelho de Marcos, olha o que está escrito no Evangelho de Marcos. Aleluia! Jesus disse o seguinte: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, nós estamos numa década de guerra, nós estamos num ano de guerra, conectando céu e terra, Deus fazendo, e neste mês que está relacionado com o evangelismo que Jesus fez na terra dos samaritanos, com a mulher samaritana. Aleluia! Então, este é o mês para nós guerrearmos e destravarmos o evangelismo, este ide por todo o mundo, para pregarmos o evangelho a toda criatura. Agora, qual evangelho? Um evangelho fraco, frágil, debilitado? Não. Paulo diz em Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O justo, a Bíblia diz que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. O justo viverá pela fé. Então, o evangelho que nós devemos pregar é um evangelho poderoso. Poderoso para salvar, para resgatar, para transformar, para libertar, para abençoar, para capacitar a toda criatura. E que evangelho é este? É o evangelho do reino. Não é o evangelho das bênçãos. Não é o evangelho da religião. Não é o evangelho da igreja. Não é o evangelho institucional. É o evangelho do reino. Quando nós abrimos as Escrituras, no evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 43, está escrito assim:
Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. É o evangelho do reino. Jesus disse: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o evangelho da vontade de Deus, é o evangelho da autoridade de Deus, é o evangelho do governo de Deus. Aleluia! Quando nós abrimos as Escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o Evangelho do reino de Deus. Muitas traduções omitiram a palavra reino, mas no original está presente, pregando o Evangelho do reino. Jesus foi enviado para anunciar, para pregar, para compartilhar este evangelho poderoso do reino, da chegada do reino, versículo 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O Salmo 103, 19 declara: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino governa sobre tudo. Reino de Deus é governo de Deus. O governo de Deus chegou. A vontade de Deus chegou. É este evangelho que conecta céu e terra mediante a obra de Jesus Cristo. Veja como que o apóstolo Paulo vai anunciar este evangelho em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. E aqui ele começa a falar que evangelho do reino poderoso é esse. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. O evangelho poderoso do reino de Deus é a obra de Cristo, em que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou dos mortos com provas incontestáveis. É uma mensagem simples. Sim, a vontade de Deus dos céus chegou na terra. O governo de Deus dos céus chegou na terra. E como que esta conexão entre céu e terra acontece? Pelo fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz pelos nossos pecados, como diz as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou dos mortos, dando testemunho, dando provas incontestáveis da sua ressurreição. Aleluia! Ao ressuscitar, ele tomou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno, pelo que o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, e hoje está à destra do Pai, e lá vive para interceder por nós. Aleluia! O mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, nós que cremos nele, também vivenciamos este poder da ressurreição em nós e através de nós. É tempo para nós guerrearmos e destravarmos este evangelismo apostólico do reino. Este evangelismo de um evangelho poderoso do reino de Deus, firmado exclusivamente na obra de Jesus Cristo.
firmado não em metodologias, firmado não em estratégias, firmado não em tecnologias, firmado não em marketing, mas firmado na fé, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Ah, irmãos e irmãs, este é um tempo que o Espírito Santo quer nos despertar de uma nova forma, para que nós possamos, como discípulos de Jesus, anunciarmos, proclamarmos, testemunharmos este evangelho no nosso dia a dia, começando da nossa casa, mas por onde formos. Por onde formos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, sem preconceitos, sem distinção, sem menosprezo. Aleluia! Aleluia! E veja, o apóstolo Pedro tinha preconceitos. Tinha preconceitos. E quando você observa no livro de Atos, quando ele está na casa de Simão, ele tem um êxtase, e o próprio Deus começa a trabalhar Pedro para quebrar essa estrutura religiosa, legalista, preconceituosa, para que ele pudesse então anunciar o evangelho na casa de Cornélio com pessoas que não eram judeus, eram gentios. E quando ele está anunciando o evangelho, pregando o evangelho, o Espírito Santo interrompe a pregação e batiza os gentios com o Espírito Santo. Aleluia! Ah, irmãos e irmãs, este é um tempo para que eu e você, nós estejamos saindo de toda indiferença, de toda passividade, de toda parcimônia, para entrarmos em uma guerra estratégica com precisão e violência, para destravarmos este envio apostólico de colheita, este envio apostólico de evangelismo, na perspectiva do reino de Deus, com poder e com autoridade, em nome de Jesus. Foi isso que Jesus fez com a mulher samaritana. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, aleluia, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esta mulher samaritana teve a oportunidade de conhecer a Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, o Eu Sou. Aleluia! Aleluia! E ela então abre o seu coração, experimenta esse impacto poderoso de Jesus Cristo, o Messias, o Eu Sou, aleluia, o Filho de Deus. E ela então dá testemunho aos samaritanos, João 4,39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Aleluia! Aleluia! Irmãos e irmãs, nós precisamos sair de todo comodismo, nós precisamos sair de toda paralisia, de toda inércia, nós precisamos romper com toda restrição, para que nós possamos ser testemunhas do Senhor Jesus. Aleluia! Quando você vai para o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 24,
Olha o que Jesus disse, aleluia. A partir do versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava mostrando, olha, vocês são testemunhas desta obra da cruz e da ressurreição. E vocês devem ficar na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, para serem estas testemunhas poderosas. E quando você vai para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos e irmãs, todos os discípulos de Jesus, todos nós, devemos ser testemunhas de Jesus, testemunhas de quem é Jesus, testemunhas da obra de Jesus. Nós devemos, com toda a ousadia e intrepidez, anunciarmos, compartilharmos o evangelho poderoso, apostólico do reino, este evangelho que salva, que liberta, que transforma, que capacita, que direciona, este evangelho, pelo fato de Jesus ter morrido e ter ressuscitado, aleluia, e que deve ser anunciado a toda criatura, a todas as nações, a todas as nações. Mas aí você me diz, apóstolo, eu não tenho o dom de evangelista, eu não tenho um ministério de evangelista, eu não tenho um chamado de evangelista. Ok, mas você é discípulo de Jesus, você é discípula de Jesus, e Jesus comissionou a todos os seus discípulos como testemunhas da sua morte e da sua ressurreição. É certo que você não vai evangelizar como um evangelista, como uma evangelista, mas você vai evangelizar com o seu testemunho, que é a arma de guerra. O que a morte e ressurreição de Jesus Cristo promoveu na sua vida. O que tem acontecido a partir do momento que você, com o coração, você acreditou, com a sua boca você confessou que Jesus Cristo é o teu único Senhor e Salvador, e você foi salvo pela graça de Deus mediante a fé. É certo que o Espírito Santo vai usar o seu conjunto de dons. 1 Coríntios 7,7, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Nós devemos servir uns aos outros conforme o nosso dom. 1 Pedro 4,10. Então, de acordo com o seu conjunto de dons, você vai servir a partir desse conjunto de dons e você vai testemunhar a obra de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. É simples. Quem vai convencer as pessoas não é você, é o Espírito Santo. Então não é uma prática de debate, não é uma prática de retórica, é uma prática de testemunho. É simples. Você era cego e em Jesus você vê. Você estava morto e em Jesus você ressuscitou. Você estava perdido
E em Jesus você foi achado. É simples. Mas por que, apóstolo, nós precisamos fazer essa guerra para destravar este evangelismo apostólico do reino? Porque as trevas não querem. Porque os inimigos não querem. Quem são os inimigos? Satanás e sua hierarquia. Quem são os inimigos? O mundo e os seus sistemas. A carne e suas paixões. Pessoas perversas, malignas. E a morte. Os inimigos não querem. Os inimigos se opõem. Os inimigos se posicionam contrariamente. Os inimigos tentam nos aprisionar, como eles tentaram aprisionar Paulo e Silas, como eles tentaram aprisionar Pedro, como eles tentaram aprisionar os apóstolos. Eles continuam tentando aprisionar o povo de Deus. Para quê? Para que o povo de Deus não evangelize. Mas este é um tempo que o Espírito Santo quer nos despertar de uma nova forma, com ousadia, com intrepidez, em nome do Senhor Jesus, de acordo com o seu conjunto de dons, servindo como bons dispenseiros da graça de Deus segundo os dons, como verdadeiras testemunhas. Apocalipse 12:11, eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Mesmo debaixo de ameaça de morte, eles não se acovardaram, eles não se intimidaram. Eles foram para evangelizar. E este é um tempo que nós precisamos evangelizar onde estivermos, por onde formos. Eu me lembro quando o início da minha caminhada cristã, o diabo tentou me intimidar para que não evangelizasse. E eu ouvi o Espírito Santo claramente me dizer: Adriano, a melhor defesa é o ataque. Então, quanto mais o inimigo tentava me intimidar, mais eu partia para cima para evangelizar as pessoas, compartilhando o meu testemunho, o impacto do poder da morte e ressurreição de Jesus na minha vida. É simples. Compartilhe o impacto do poder da morte e ressurreição de Jesus Cristo na sua vida. Utilize seus dons para servir as pessoas e deixe que o Espírito Santo opere. Ai, mas eu não sei o que falar. Lucas 12:12. Na mesma hora o Espírito Santo colocará na tua boca o que você deve falar, o que você deve enfatizar, pessoa para pessoa. Aleluia! Glória a Deus! Em nome de Jesus. Agora, se você não tem compartilhado o seu testemunho, o impacto, a eficácia da morte de Jesus na cruz, da sua ressurreição, você precisa fazer guerra. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu quero decretar nesta adoração no jardim, que as cadeias que estavam segurando você, impedindo você de compartilhar, de testemunhar, de anunciar, de proclamar, de pregar este evangelho simples e poderoso, apostólico do reino. Apóstolo, por que evangelismo apostólico? Porque é o envio. Você não convida as pessoas para vir, você vai. É de envio. E por que do reino? Porque é o evangelho do reino. Então você é enviado, você vai onde os pecadores estão, onde os ímpios estão, para você poder compartilhar este evangelho da vontade de Deus, do governo de Deus, mostrando para a pessoa que é muito melhor você viver no plano e propósito de Deus. Aleluia!
aleluia, mostrando as maravilhas do reino, mostrando o reino de Deus como um tesouro, mostrando o reino de Deus como uma grande pérola preciosa, aleluia, que ao ter revelação da preciosidade, do valor, da riqueza do reino, você tem disposição de entregar toda a sua vida com alegria, de se submeter ao senhorio de Jesus, aleluia, aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Agora, eu creio, irmãos, que este é um tempo que nós, como povo de Deus e como corpo de Cristo, nós precisamos praticar alguns arrependimentos. Nós precisamos nos arrepender por todas as vezes que nós colocamos o evangelismo como um instrumento para levar as pessoas para a igreja. Nós precisamos nos arrepender por colocarmos o evangelismo como instrumento para que as pessoas tenham suas necessidades supridas, sejam elas quais forem. Nós precisamos nos arrepender por todas as vezes que diminuímos o evangelho para que seja apenas algo superficial para suprir carências e cobiças. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho do reino, da vontade de Deus, da autoridade de Deus, do governo de Deus, na obra de Jesus Cristo como único Senhor, o Kyrios, o dono da nossa vida. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender por todas as vezes que nós anunciamos um evangelho tão somente para que a pessoa escape do seu sofrimento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, é tempo de guerrear para destravar o evangelismo, não somente no âmbito geral, cada irmão, cada irmã testemunhando a partir do seu conjunto de dons, servindo as pessoas como bons dispenseiros da graça de Deus a partir do seu testemunho e dons. Porque também Deus tem dado pelo Espírito Santo dons, ministério, chamado para homens e mulheres como evangelistas. Como evangelistas. Os dons são ferramentas sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo aos filhos de Deus, às filhas de Deus. E muitos têm negligenciado o seu dom. Muitos, não poucos, têm negligenciado os seus dons. Misericórdia. Misericórdia. Ó Senhor. Ó Deus. Aleluia. Veja o que está aqui em 1 Timóteo 4:14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Timóteo era um evangelista e ele estava negligenciando o seu dom de evangelista. Por isso, Paulo exorta Timóteo aleluia. Aleluia. Veja o que está em 2 Timóteo 4:5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições,
faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Veja, numa carta Paulo fala para ele não ser negligente, na outra carta ele diz: cumpre cabalmente o teu ministério, fazendo o trabalho de um evangelista. Quantos evangelistas, quantas irmãs evangelistas não estão negligenciando os seus dons, não estão cumprindo cabalmente o seu ministério, o seu trabalho de evangelistas? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É tempo para você fazer a guerra espiritual adequadamente para destravar o seu ministério a partir do seu dom, a partir do seu chamado, para que você possa cumprir o seu chamado, exercendo o seu ministério e o seu dom de maneira digna. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja o que nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, diz assim, capítulo 4, versículo 1, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Será que você que tem o chamado, dom, ministério de evangelista, será que você está andando de modo digno da sua vocação? Ou será que você está negligenciando o seu dom e não está fazendo o trabalho de um evangelista, não está cumprindo cabalmente? Se você está negligenciando o seu dom e não cumprindo o seu ministério de evangelista, não andando de maneira digna da sua vocação, esse é um tempo para você se arrepender profundamente. Profundamente. Com frutos dignos de arrependimento. O nosso Deus é um Deus redentivo, aleluia. E mesmo que você tenha tomado decisões erradas, trilhado um caminho equivocado, que aprisionou o seu chamado, o seu dom, o seu ministério de evangelista, você pode e deve se arrepender. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Como está no livro do profeta Isaías, capítulo 35, a partir do versículo 8, diz assim: e ali haverá um caminho que se chama caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Há um caminho redentivo, há um caminho de retorno, mas é preciso que você caia em si, confesse o seu pecado e faça o caminho de volta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos duas apostilas maravilhosas para te ajudar. Uma, conhecendo quem é Jesus. É uma apostila de evangelismo. A outra apostila é ativação do evangelismo e dos evangelistas, que você adquire lá no aplicativo AIM Cursos, de maneira digital, ou presencialmente. Você pode ir lá no Hub 5x7 e você pode adquirir, ou você pode solicitar pelo Centro Integrado para que possa encaminhar para você. Você faz as despesas de correio e o Centro Integrado encaminha para você. Agora, também no aplicativo AIM Cursos, é algo maravilhoso, tem um treinamento extraordinário, dentre muitos. Deixe-me ver aqui. Já vou passar para você aqui direto.
um caminho redentivo de volta aos trilhos. De volta aos trilhos. Nós temos vários treinamentos sobre frutificação que pode auxiliar você em ter um chamado, um dom, um ministério de evangelismo frutífero. A chave para ser frutífero, ministério frutífero, seja frutífero mesmo na adversidade. Nós temos também, aqui, olha, uma série de ministrações chamada colheita sobrenatural. O que você não pode, evangelista, é ficar nessa inércia, nessa paralisia, se culpando, se torturando e em desobediência. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Então, este é um tempo para que nós possamos fazer a guerra para destravar o evangelismo apostólico do reino, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os irmãos e as irmãs, de maneira geral, dando o seu testemunho do poder da morte e ressurreição de Jesus na sua vida, servindo as pessoas através dos seus dons, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E os evangelistas e as evangelistas, correspondendo com o chamado, dom e ministério, sem negligenciar o dom de evangelismo, cumprindo cabalmente, fazendo o trabalho do ministério de evangelista, em nome de Jesus. Agora, deixa eu dizer, muitas vezes, relacionado aos evangelistas, Deus tem um destino, um direcionamento para você evangelizar. Não é de qualquer jeito, não é em qualquer lugar. Quando nós abrimos as Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo 6, veja, Paulo estava tentando evangelizar e o próprio Deus estava impedindo. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar para a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade à noite. Não, vou ler de novo, porque não ficou bem aqui. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, não impelidos, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então ele tentou pregar na região frígio-gálata e foi impedido. Tentou ir para Bitínia e foi impedido. Quando ele estava em Troade, à noite sobreveio a Paulo uma visão, no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ah, irmãos e irmãs, nós precisamos discernir o direcionamento para nós anunciarmos o Evangelho. Não é em qualquer lugar, não é de qualquer jeito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem gente que o Senhor vai direcionar para evangelizar uma determinada categoria profissional. Outros vão ser direcionados para evangelizar na rua. Outros vão ser direcionados para evangelizar através dos meios de comunicação, uns em uns meios, outros em outros meios.
O que você precisa é buscar de Deus uma visão. Todo evangelista precisa ter uma visão de direcionamento. O campo precisa erguer os olhos e ver o campo, que é a esfera de ação. É nessa esfera de ação que Deus te dá autoridade. Então pare de querer copiar os outros, copiar direcionamento dos outros, métodos dos outros, estilos dos outros, para que você possa fazer a vontade do Pai, em nome de Jesus. Talvez o maior embate que você está tendo ao cumprir o seu ministério de evangelismo, cumprindo o seu chamado com dons e ministério, é porque você não parou para buscar uma visão de direcionamento para anunciar o evangelho. Olha aqui, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Quando Paulo vai para Macedônia, foi fácil? Não. Houve guerra espiritual? Sim. Pitom se levantou? Sim. Eles foram aprisionados, torturados, presos? Sim. Mas houve respaldo, uma igreja foi plantada ali. Evangelismo não se faz com boas ideias, com bons programas. Evangelismo primeiro se faz com o evangelho do reino, firmado em que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou dos mortos com provas incontestáveis. Com o coração se crê, com a boca se confessa para a salvação. Primeiro é a verdade do evangelho e segundo é uma visão de direcionamento. Evangelista, qual é a visão de direcionamento que Deus está definindo para você anunciar o evangelho? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Este é um tempo para que verdadeiramente o povo de Deus seja despertado de uma nova forma para fazer a guerra, para destravar o evangelismo apostólico do reino, para que as pessoas sejam salvas em Cristo Jesus e transportadas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e não transformar a pessoa duas vezes filhas do inferno, como prosélitos. Não. Levá-los ao novo nascimento pela palavra e pelo Espírito Santo. Levá-las a um verdadeiro batismo e um compromisso de colocar a mão no arado do reino e não olhar para trás. Amém? Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, ajuda-nos. Senhor, nós decretamos em nome de Jesus, pelo próprio poder do Evangelho, que todas as amarras, prisões, restrições que têm se levantado contra o evangelismo apostólico do reino, cai por terra agora em nome de Jesus. O evangelho simples, o evangelho poderoso, o evangelho da vontade, autoridade e governo de Deus, firmados na morte de Jesus na cruz e na sua ressurreição, com provas incontestáveis. E quando nós cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor, nós somos salvos dos nossos pecados, nós somos salvos da morte e do inferno. Em nome de Jesus, nós somos transportados
do império das trevas para o reino de Deus. Nós vivenciamos o novo nascimento, a regeneração, para vivermos a vida do reino desde agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Que todos tenham um excelente domingo. Lembrando que amanhã nós retornamos com Palavra de Avanço às 7 horas da manhã no meu Instagram, @PadreAdrianoJosé. Amém? Palavra de Avanço de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, exceto nos feriados. Amém? Lembrando que na próxima quarta-feira a intercessão profética será de replay. Glória a Deus. Esta é uma semana que vamos ter reuniões aqui na nossa viagem apostólica, mas no final de semana que vem nós já estaremos, com a graça de Deus, em Campinas, e no domingo que vem, Primícias no Jardim, celebração de primícias. Será a primeira celebração de primícias na nova tenda. Domingo, dia 26 de outubro, 10 horas da manhã, primícias do mês de Chesvan. Chesvan é um mês perigoso. Nós precisamos de um modelo, de uma estratégia para atravessar sem percalços. Amém? Então não deixe de participar presencialmente, online, transmissão pelo canal do Ramo Estendido no YouTube. Glória a Deus. Também quero lembrar a todos, Vigília Web no canal do Ramo Estendido no YouTube, segunda, terça, quarta e quinta, às 21 horas até às 22, na sexta-feira, das 18 até às 24 horas. Amém? Deus abençoe a todos, todas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.